gerais responsável pelos eventos. Para quem não conhece a ISA é uma organização sem fins lucrativos com a finalidade normativa. A ISA tem como valor tornar o mundo melhor através da automação. E é isso que a gente acredita. Vocês vão conhecer muitos dos padrões da ISA quando a gente fala lá da norma de representação de instrumentos, a ISO 95, que vai definir as camadas para construir um sistema de automação, cybersecurity, enfim. A ISA, ela cria e mantém diversos padrões que promovem uma qualidade, uma assertividade maior no ambiente industrial e na engenharia. E essa organização, ela é global, ela é mantida por voluntários como eu, são seções que existem ao longo do mundo. Aqui a gente está falando da seção Minas Gerais da ISA. A gente tem uma diretoria em que a gente tem presidente, secretário, eu sou responsável por eventos, a equipe de eventos vai trazer para vocês esses eventos como a gente está tendo aqui hoje. A gente tem uma série de eventos via web, vai ter alguns presenciais, tanto para networking quanto para conteúdo técnico. Então, os benefícios para os membros vão desde o acesso às normas, que pode ser feito pelo sistema, networking com profissionais diferenciados de mercado, então vai te trazer uma aproximação a sessões estudantis também, como a gente estava falando aqui, formando a nova geração, acesso a jovens talentos, tudo isso dentro desse ecossistema da ISA. A afiliação é feita no site globalisa.org. Então, no final, eu posso deixar isso aqui tudo para vocês no chat, para que vocês também possam se filiar e juntar-se a gente na ISA. A ISA ela é mantida por voluntários como eu e também por patrocinadores como a Automaton, que trouxe para a gente esse evento aqui hoje. Então, hoje, a ideia da gente é trazer para vocês uma palestra Instrumentação e Automação Seguras em Atmosferas Explosivas, Desafios e Oportunidades. E essa palestra vai ser feita pelos nossos colegas que estão aqui com a gente. A gente tem a Evelyn tem mais de 12 anos de experiência, lidera o setor ATEX na Automaton, onde ela impulsiona vendas, captura clientes, a excelência em gestão de projetos e forte habilidade em CRM são bases do compromisso dela com a qualidade e segurança em serviços. Ela atua no desenvolvimento de treinamentos especializados, mantendo a equipe e serviços alinhados às normas vigentes e às expectativas de mercado. E junto com ela vai ter o Matheus também. O Matheus já é um dos sócios da empresa. Ele é motivado por fazer parte da solução, colocando os potenciais energias a serviço dos outros que trabalham com ele em prol do resultado final, utilizando as ferramentas de engenharia disponíveis, a constante atualização de conceitos e tecnologias e a incansável busca por pensar fora da caixa. É isso que motiva ele. Eles vieram aqui hoje para trazer para a gente esse conteúdo bastante diferenciado que com certeza vai trazer bastante resultado. Então, Evelyn e Matheus podem conduzir. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado. Obrigado, Daniele, pela oportunidade, o convite. Em nome da Automaton, eu agradeço muito a ISA e essa parceria que a gente está iniciando nesse ano, que eu espero que seja duradoura. Dou os parabéns também pela condução, pelas iniciativas. Além desse bate-papo que a gente vai fazer hoje, estão tendo alguns, já tiveram, vão ter outros. Sugiro que vocês se mantenham antenados, envolvidos, porque são temas extremamente aplicáveis, interessantes, que elevam muito o expertise nosso como profissional, como pessoa, mas como profissional no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Quando a gente recebeu esse desafio dessa apresentação, nós procuramos encontrar um tema que, ao mesmo tempo que fosse aderente à automação, trouxesse também algo novo. Hoje a gente tem falado muito do ponto de vista de tecnologia, conectividade, IoT, transformação digital, que são temas extremamente interessantes, mas existem um conjunto de temas que a gente vê alta relevância, que estão relacionados com a governança. Temas relacionados à segurança, saúde e a capacidade de redução dos riscos, né, ou gestão dos riscos dos nossos clientes. E esse tema que nós trouxemos, que é a atmosfera explosiva, num primeiro momento, mas que, antes de mais nada, é um link do aspecto de atmosferas explosivas com a automação, ou seja, como que, a partir do desafio relacionado a atmosferas explosivas,
como que a gente utiliza os recursos disponíveis de automação, instrumentação e tecnologia de alto nível para a gente reduzir esses riscos relacionados a atmosferas explosivas ou até mesmo mitigá-los, dando assim uma condição mais segura para o nosso cliente e também reduzindo custos. Tá? Muitos aqui já ouviram falar do tema, talvez outros não, talvez com mais profundidade, menos profundidade. O que eu destaco antes de mais nada é como que esse tema, atmosferas explosivas, vamos falar muito aqui ATEX, para o nosso universo aqui de Minas, nós estamos na ISA Minas, segmento de mineração, siderurgia, foi um tema latente, tá? E agora, cada vez mais, está vindo à tona. O segmento de óleo e gás, petroquímico, químico, sempre foi algo muito importante, colocado muita energia. Nós agora estamos começando a tatear esse tema, dada a importância que ele tem. Do ponto de vista legal, só uma informação, eu acredito que todos aqui saibam, em breve nós vamos ter uma nova revisão da NR10, a famosa NR10, né? Uma atualização dessa norma. A atualização dessa norma, já aprovada, já na fase final, aprovada pela comissão tripartite, ela deu muita ênfase no tema atmosfera explosiva. Hoje, para vocês terem uma ideia, é uma das situações que pode gerar um embargo, interdição embargo imediato de uma indústria, de uma fábrica, sem mesmo um processo administrativo. Isso é fruto do aumento do número de ocorrências de explosões, de incidentes e acidentes relacionados a atmosferas explosivas. Então, esse tema que a gente fala muito na parte de postos de combustíveis e tal, ficou muito nessa área, a NR10 também trouxe mais claramente para a norma elétrica, para que fosse aumentado ainda mais a ênfase nesse tema. Então, dentro em breve, vocês vão ver falar ainda mais do aspecto de atmosferas explosivas. De vez em quando a gente vê aí na mídia alguma notícia, um silo que explodiu, um posto de combustível e tal. Então, de vez em quando pipoca aí esses eventos e em função disso, até aquilo também que não vem na mídia, que ocorre muito, esse tema está sendo agora olhado pela fiscalização, pela legislação de forma mais incisiva. Então, pensando em tudo isso e correlacionando, pode passar, por favor, Evan? Correlacionando o histórico da nossa empresa como partner aí da ISA, já uma empresa de mais de quase 30 anos, para quem não nos conhece, e atuando em diversos segmentos distintos, aí, desde alimentos e bebidas, mineração, siderurgia, e entregando engenharia multidisciplinar de uma forma geral, inclusive automação, que foi o nosso berço, de onde a gente nasceu e desenvolveu diversos projetos ao longo desses 30 anos, trazendo dentro desse universo de expertise nosso, de clientes onde a gente atua com esse tema, nós enxergamos uma grande oportunidade e que hoje para nós é uma realidade, a gente já aplica, vocês vão enxergar isso na apresentação, a gente já aplica os aspectos relacionados à automação de alto nível, à instrumentação para a desclassificação de áreas, que é o ápice de todo esse processo, porque a gente mitiga os riscos eventuais que possam existir. Então, a ideia hoje é a gente trazer aqui, através principalmente da Evelyn, que é uma especialista, e com pouco conhecimento que eu tenho, mas que tem aí já há algum tempo nessa área, trazer para vocês de forma bem lúdica, um bate-papo, uma discussão, e aí fica aberto desde já a todos que quiserem participar, tirar dúvidas nesse momento ou no final, ou até mesmo enriquecer com algum exemplo, discutir esse tema de forma abrangente e mostrar de forma clara a sinergia entre a automação, instrumentação e o tema áreas classificadas. Pode passar, Edu, por favor? Bom, antes de mais nada, até para que a gente esteja todo mundo aqui na mesma página,
nós preparamos uma apresentação, de certa forma, até interativa, tá? Não sei se todo mundo que está aqui já teve a oportunidade de participar de uma apresentação dessa forma, mas nós vamos mandar, em alguns momentos desse nosso bate-papo, alguns links no chat. Nesse momento, nós mandamos um. Eu gostaria de pedir a vocês a colaboração, se vocês puderem clicar nesse link e responder, vai ser uma forma da gente interagir. E nesse primeiro momento, a ideia é a gente entender, né, de cada um, tirando o que eu acabei de dizer, o que você entende, né, de áreas classificadas. Você acha, na sua visão, que você conhece do tema, você já ouviu falar, você já tem um nível de experiência maior. Gostaria que vocês respondessem, por favor, aí, 2, 3 minutinhos, para todo mundo poder clicar no link e responder. E nós vamos mostrar como é que vai dar o perfil dessa nossa sala. A maioria das pessoas, até o momento, conhecem, né? Ou conhecem um pouco, isso é muito bom. Quer esperar mais um pouco, Evelyn? Volta lá para a gente ver. No geral, pessoal, nós praticamente não temos ninguém que não conheça, isso é muito importante, porque como a nossa ideia é abordar o tema já no nível de desmistificar alguns aspectos e abordar a automação como um provedor de solução para esse problema. É legal que todo mundo aí já tenha contato, tenha tido contato ou conheça. A ideia agora, a Evelyn vai falar um pouquinho com a gente de maneira mais geral de atmosfera explosiva em si, partindo do aspecto legal da NR10 e para que todo mundo fique na mesma página, tá? Se alguém tiver algum ponto, algo que queira explorar um pouco mais, fique à vontade. A ideia aqui agora é a gente colocar todo mundo sintonizado no tema antes de a gente entrar propriamente dito em automação. Fique à vontade, Evelyn. Bom, pessoal, então, entendendo que a maioria aqui das pessoas tem essa base, né? A atmosfera explosiva é a mistura do ar sob condições atmosféricas, né, com os vapores que as substâncias podem liberar no ambiente. Então, o ar misturado com esses vapores, e aí em forma de gás, de névoa, poeiras ou fibras, pode gerar aí uma atmosfera explosiva. Tem uma outra questão, que é se você sabe o que é áreas classificadas. No próprio link aí que a gente mandou, tem uma pergunta também sobre isso. E a maioria das pessoas pode agora entender que há uma diferença entre uma coisa e outra. Deixa eu ver aqui se a gente consegue passar.
No mesmo link, vocês conseguem responder essa questão também. Vejam se conseguem, por favor. Então, quando o pessoal vai respondendo, existe uma diferença entre área classificada e atmosfera explosiva, é isso? Exato. Não existe uma área classificada sem uma atmosfera explosiva. Então, é importante a gente entender que a atmosfera explosiva é um passo antes. Então, se eu tenho uma atmosfera explosiva, eu tenho uma área classificada, mas eu não tenho uma área classificada sem uma atmosfera explosiva. Beleza? Legal. E aí é importante entender que área classificada é um local com a potencialidade de ocorrência da atmosfera explosiva. Então, vejam que há essa diferença aí entre esses dois conceitos, tá? Sabendo disso, a gente vai entender que uma área classificada, ela pode ser gerada, né, através de substâncias. Então, o que pode gerar essa área classificada? Líquidos inflamáveis, com ponto de fulgor aí abaixo de 60, os gases inflamáveis e os líquidos combustíveis, que são aí considerados maior que 60 até 93 graus. Por que define-se essas substâncias? Um líquido inflamável é definido até 60 graus, ou seja, até 60 graus, ele está liberando vapores. Esses vapores, em contato com o ar, formam uma atmosfera explosiva. O mesmo vale para que as poeiras, né? Poeiras, fibras. Então, temos aqui atmosferas explosivas, áreas classificadas por poeiras e fibras. Então, a NBREC 679-10-2 define aqui quais são essas poeiras, essas partículas sólidas, né, que geram essa atmosfera explosiva. Então, a gente pode ter... Desculpa. E entre os dois aspectos, onde que está o principal problema? Onde que a coisa pega? É no gás, vapor ou é aí nesse slide? Nos dois casos, a gente tem um problema, algo que pega, né? O fato é que o gás, né, o vapor, tem mais normas, a gente tem mais informações, a gente tem mais dados para avaliar, a gente tem normas mais avançadas, né, mais claras, cálculos que vão dar para a gente mais históricos, mais casos de estudo, né? No caso da poeira, a nossa norma, você vê aí, ó, a última revisão é de 2016, né? Quase 10 anos atrás. Então, os avanços, eles são mais devagar, e por mais que a poeira a gente veja, né, com os nossos olhos, coisa que os gases e esses vapores a gente não consiga enxergar, as poeiras ainda têm muitos mitos por trás, né? Então, hoje, os últimos acidentes, como você citou no início do nosso encontro aqui, os últimos acidentes foram em locais com poeiras, justamente porque a coisa anda um pouco mais devagar. Exato. E, por exemplo, um local que é poeira e que é altamente discutível e é muito importante uma análise mais profunda é os galpões de coque, armazenamento de coque, petcock, né? Que, quando a gente fala do setor siderúrgico, representa, sei lá, 30% do custo do empreendimento, né, do processo, são altos volumes e gera essa discussão, né? E precisa-se de uma análise, e nós vamos ver daqui a pouco onde a gente entra com a automação, que existe um grande potencial de desclassificação a depender de como que a gente faz essa monitoração, né? Uhum, exato. A questão da substância, principalmente do pó, existe ainda um mito muito grande sobre será que classifica? Será que é de fato combustível? Porque às vezes a gente não conhece a fundo também as particularidades desse produto, né, dessa substância. Muitas vezes, quando a gente visita os nossos clientes, mas o coque ele não é combustível, o coque ele já está queimado, e aí a gente ouve uma série de desculpas,
desculpas, né, para não classificar, mas sim gera um estudo, uma análise muito aprofundada quando o assunto é coque, carvão, e a poeira ela gera, sim, mais indisposições, porque a gente não tem tanta base de dados. E aí a gente define, né, e divide essa área classificada com 3 zonas, né? A zona 0 e 20, quando essa atmosfera explosiva ela está presente de forma permanente ou por longos períodos. A zona 1 e 21, quando ela está presente de forma normal ou eventual. E a 2 e 22 de forma anormal, por curtos períodos. Então, aqui eu trouxe para vocês um desenho de classificação de áreas, um estudo de classificação de áreas, mostrando, exemplificando exatamente isso do slide anterior. Então, dentro desse tanque, eu tenho ali, vamos dizer, óleo diesel, tá? Como um exemplo. Ou até o etanol. Então, dentro desse tanque, o etanol está presente por longos períodos, continuamente. Então, a gente classifica como uma zona 0. O respiro dele é normal que saia, né? Algo do respiro, saia vapores ali, é a função do respiro. Então, a gente classifica como uma zona 1. E a zona 2 em torno desse respiro. A bomba, normalmente, ela não é para falhar, mas ela pode falhar. Então, é algo anormal de se acontecer. Por isso, ela gera uma classificação aí de também em torno dessa bomba, tá? Então, aqui é só para exemplificar. Então, nós estamos falando, eu trouxe um fator novo, que eu acho que é importante todo mundo entender, que é a questão da probabilidade. A probabilidade ela está altamente relacionada com a classificação, né? Exato. Então, nós temos aqui a atmosfera explosiva, que é um conceito, que é baseado em 3 aspectos, e a classificação em si, ela está relacionada com a questão da probabilidade, né? Que é algo que, se a gente consegue atacar, a gente vai melhorando a situação. Nesse cenário que você desenhou, as cores vão mostrar para a gente aspectos de probabilidade de ocorrência de uma eventual atmosfera. De acordo com essa probabilidade, o amarelo é mais crítico, o verde é o intermediário e o azul é o menos crítico. Por esse mapa de probabilístico, eu defino os critérios dos equipamentos que eu vou adotar, elétricos que porventura eu vou usar em cada local. Eu preciso medir nível nesse tanque, eu preciso instalar uma luz em cima aí do tanque para poder dar manutenção. A minha bomba é um item elétrico. Então, os equipamentos elétricos que eu vou adotar nessa região geográfica, de acordo com a probabilidade, eu defino a criticidade, né, e desse equipamento, que no fim do dia está refletindo no custo desse equipamento, de compra, instalação e manutenção. Isso. E aí, um ponto importante que você falou na sua fala, Matheus, é que não existe uma zona não perigosa. Existe uma zona menos crítica de acordo com a probabilidade. Na sua própria fala, você falou, eu tenho uma mais crítica, uma um pouco menos crítica e a outra menor ainda, né? Menos crítica ainda. Mas não existe uma que não seja um problema. A zona 0, a 1 e a 2 são áreas classificadas e as 3 têm a probabilidade de explodir, dependendo de qual é a sua fonte de risco ali, ok? Aqui eu tenho mais exemplos. Então, zona 0 ou 20, a gente tem interior de tanques, silos, tubulações. Na parte da zona 1 e 21, cargas, descargas, chutes, engates, transferências. E na 2 e 22, conexões, flanges e vedações, tá? Então, um dos pontos mais críticos, e foi o que o Matheus abordou agora na fala dele, é a substituição. Quando a gente fala de área classificada, a primeira coisa que vem na cabeça é: tenho que trocar os meus equipamentos elétricos por equipamentos elétricos específicos, né? E
para trocar um equipamento elétrico, a gente precisa levar em consideração diversos aspectos, né? Um deles, e primeiramente, é necessário definir qual é a alternativa de montagem que eu vou colocar na minha área. Então, hoje existem aí as duas principais opções. A gente tem, de um lado, a IEC, que é mais leve, mais flexível, utilizada principalmente aí na Europa e em outras regiões, inclusive o Brasil. E a gente tem a NEC, que é uma alternativa de montagem que é mais robusta, mais pesada, utilizada principalmente nos Estados Unidos. E é exclusivamente para um tipo de proteção, que é o EXD. As duas alternativas. Bom, então aqui a gente está falando o seguinte: no exemplo que eu dei, nós falamos de probabilidade, falamos que onde surge o primeiro ponto relacionado a algum tipo de análise, porque para definir essa probabilidade eu tenho que ter uma análise do meu processo, do meu risco, da minha condição, da minha situação geográfica e etc. Então aí onde entra o papel nosso, de todos nós aqui como engenheiros. Feito isso, você falou de equipamento, que é onde a coisa implica no final, o equipamento que eu vou ter que colocar lá dentro, uma vez que eu bati o martelo, que existe uma classificação ali X, aquele equipamento que está lá dentro, eu tenho que dar uma tratativa a ele, mas não só aquele equipamento. Nós estamos enxergando aqui agora que a instalação como um todo, elétrica, para levar o cabo naquele sensor, naquele motor, aquela instalação como um todo, ela também deve ser alvo dessa engenharia pós essa análise probabilística que nós falamos. E existem duas alternativas hoje preconizadas, e aí minha pergunta, a IEC, que você colocou aí, e a NEC. Ambas eu posso usar aqui no Brasil se eu quiser, correto? Correto. A boa engenharia vai tentar caminhar com a IEC, mas pode ser que a IEC não seja possível todas as vezes. Ou eu posso também caminhar com a NEC, por algum critério, ok? Que eu vou estar até você coberto. pode caminhar com as duas em conjunto, de forma mista também. Perfeito. O meu ambiente ele é mais severo, então nesse ambiente eu vou caminhar com a NEC por conta de manutenção, para não ter mais tantos estragos na minha tubulação, mas nesse ambiente de uma farmacêutica ou num ambiente menos severo, eu posso instalar a IEC também. Posso trabalhar de forma mista com as duas. Perfeito. Essa é uma tomada de decisão no início do projeto, na engenharia básica, que reflete em toda a vida, né? Não só na implantação, porque é um ciclo de manutenção e, enfim, de validações que são exigidas pela legislação brasileira. Então, é um ponto de muita atenção de todo esse tempo, a definição da estratégia da instalação elétrica que nós vamos adotar. Exatamente. E aí, cada uma tem vantagens e desvantagens, né? Como eu disse, a IEC, ela é muito flexível, é uma execução rápida, é econômica. Então, essa é uma vantagem da IEC. Mas uma das desvantagens é a fiação sujeita a danos mecânicos, porque ela é mais leve, ela é mais flexível. Então, num ambiente mais severo, isso pode gerar um aumento da manutenção na unidade. Então, por isso é importante escolher ali com base de como é a sua unidade, qual é o seu processo. O mesmo acontece para a NEC. Ela tem a vantagem de uma proteção mecânica de um sistema, né, mais robusto, ela é mais pesada, e isso protege a minha fiação, protege os meus equipamentos, mas é um sistema muito rígido. Então, alterações são difíceis. A partir do momento que eu instalo uma unidade seladora, a partir do momento que eu faço essa instalação NEC, é mais difícil de alterar, porque toda vez que tiver uma quebra ali na unidade seladora, eu tenho que instalar uma nova. Então, novamente, uma nova unidade seladora, mais massa selante, mais fibra, tudo de novo para fazer essa manutenção. E os acessórios são mais caros também. Então, a gente traz aí uma tabelinha com vantagens e desvantagens dos dois métodos, das duas alternativas de montagem. Aqui seria o resultado, por exemplo, de uma instalação IEC.
Como eu mostrei lá naquele outro slide, a IEC eu posso usar todos os tipos de proteção. A gente vai ver mais para frente todos esses tipos de proteção. Então, eu preciso ter um equipamento EX, o meu acessório, né, no caso aí um prensa-cabo, ele tem que seguir a orientação do meu equipamento. Então, se eu tenho um equipamento do tipo EXE, o meu prensa-cabo também tem que ter esse tipo. Tenho ali os meus cabos dentro de um bandejamento. Todos os componentes aqui devem ser certificados, tudo bonitinho. Quando o assunto é NEC, eu só posso usar um tipo de proteção, que é o EXD. E aí vocês veem quanto mais de acessórios, né? Eu tenho aí um equipamento EXD, o prensa-cabo EXD, tenho ali um eletroduto, a unidade seladora, o cabo tem um tipo específico, mais eletroduto. Então, exceto os eletrodutos rígidos, né? Os cabos e os bandejamentos, todos os outros acessórios também precisam ser certificados. Então, se a gente vê ali a quantidade comparada um ao outro, a NEC é considerada um pouco mais difícil a instalação. Aí, os tipos de equipamento que eu tenho, os tipos de proteção. Então, eu posso ter uma série de opções, né? Eu tenho uma série de opções quando o assunto é tipo de proteção. A IEC, eu posso usar todos esses. Mas quando o assunto é NEC, eu posso usar apenas um tipo, que é o EXD aqui. Então, Tá. veja que quantas vezes a gente já ouviu falar, eu vou colocar o meu equipamento à prova de explosão. A prova de explosão é só um tipo de proteção. Quando eu falo a prova de explosão, eu estou falando de EXD, e não necessariamente de todos os tipos de proteção, porque eu tenho outros. Existe uma diversidade, né? E que Exato. também é fruto de uma definição na engenharia básica a partir daquele estudo probabilístico, da definição das classificações, que vão abrir para nós essas alternativas. E que esse ponto, aí eu já faço um link com a instrumentação, é onde a gente encontra muito desafio. Especificação de folha de dados de equipamentos, de instrumentos, que não se atentam a isso. Uhum. Tá? Que não se atentam a qual que é esse tipo de instrumento aceitável para aquela classificação que foi feita. E simplesmente coloca a prova de explosão. E o pior, que acontece mais, essas certificações que a Evelyn está falando, elas devem ser, me corrija se eu estiver errado, Evelyn, nacionais do Inmetro. Exato. Isso já foi fruto de muito problema, muita compra de equipamento estrangeiro sem certificação nacional. Então, saber qual a certificação, em qual momento, qual brecha que existe ou não, de acordo com a legislação atual, a normativa atual brasileira e notas técnicas, é um desafio que nós, como engenharia, temos que trazer para esse tipo de projeto. Pode continuar, por favor. É importante também ter uma engenharia que conhece sobre o assunto, né? Ter uma empresa especializada e que conhece sobre o assunto, porque cada um desses tipos de proteção tem uma norma específica, ou seja, para instalar qualquer um desses tipos de proteção, cada um deles tem uma particularidade, cada um deles pode ser instalado em uma zona, então não é todos que podem ser instalados na zona 1, ou todos que podem ser instalados numa zona 2 ou numa zona 0. Então, existem muitas particularidades quando o assunto é tipo de proteção. Então, ter uma empresa especializada, ter uma equipe que conhece o seu projeto, que fez um estudo de classificação, é o que traz aí uma economia, principalmente, mas a assertividade ao final do projeto. E aí, quando eu falo de informações do estudo de classificação de áreas, é impossível definir qual equipamento colocar ou definir qual equipamento comprar se eu não tiver o grupo de explosividade, a classe de temperatura e a zona. Com essas três informações, num estudo de classificação de áreas bem feito, bem definido, eu tenho essas três informações e aí sim eu consigo comprar de forma assertiva um equipamento elétrico a ser instalado dentro de uma área classificada.
Entendendo tudo isso, é importante a gente fechar dizendo, a partir do momento que uma área é definida como classificada, diversos cuidados precisam ser adotados. E aí é importante entender que diversos mesmo. A gente vai falar de treinamento, a gente vai falar de procedimentos específicos, a gente vai falar de uma série de monitoramento, sinalização, enfim, diversos cuidados precisam ser tomados. Mas eu queria. Aí que vem o ponto, né, Evelyn? Aí que vem a virada, né? Aí que vem Porque é o o seguinte, ponto que a gente vai trazer aqui. contextualizar a todos. Todo esse cenário que nós pincelamos aqui em 15 minutos, nós não tateamos aí nem 1%, 0,01% do universo do tema, né? Mas já dá para ter uma noção, e aí eu volto lá no slide da probabilidade que eu mencionei, que nós precisamos, de alguma forma, que é o melhor caminho, voltar naquela análise inicial probabilística, trabalhar os fatores que a gente tem em mãos para a gente reduzir a probabilidade ou monitorar a probabilidade de ocorrência da atmosfera explosiva. Porque se eu consigo fazer isso, eu elimino a minha atmosfera. E tudo isso que nós falamos, ou melhor, eu elimino a probabilidade da minha atmosfera. Tudo isso que nós falamos, a gente esquece e vai para uma instalação convencional, para um equipamento convencional. Em grande parte das situações, existem alternativas. Em outra grande parte, não vai ser possível. Então, tudo isso que nós acabamos de falar vai ser o beabá e vai ser o que tem que ser feito mesmo e vamos em frente. Só que, baseado nas ferramentas que a gente tem disponível, tendo em vista esse conceito de probabilidade de formação de uma atmosfera que gera classificação, o que nós podemos adotar de ferramenta de engenharia para uma desclassificação? Esse é o principal objetivo da gente como empresa, quando a gente entra num cliente, quando a gente leva a solução, que é, antes de mais nada, desclassificar. E não sendo possível desclassificar, retirar qualquer instalação elétrica do local. E não sendo possível, tudo isso que nós acabamos de falar. Essa regrinha, ela traz um saving fenomenal para os nossos clientes, e mais do que isso, ela garante um nível de segurança muito maior. Porque quando a gente fala de instalação classificada, em área classificada, como a Evelyn mencionou, vem o treinamento, a manutenção, a garantia do equipamento do jeito que instalou está adequado, e a gente sabe como que é OPEX nas empresas dos nossos clientes. Todas as vezes não prevê verba para isso, não tem, e convive com aquele passivo, tá? Sem a devida manutenção, gera uma falsa sensação de segurança, o que é o pior de tudo, porque essa falsa sensação de segurança leva a um incidente, leva às explosões que a gente tem visto aí ocorrer cada vez mais, e que, como eu falei no início, está direcionando agora a NR10 em ter um olhar muito mais crítico para esse tema. Então, muito bem, de posse da automação e da instrumentação, como que a gente pode usar a nosso benefício para dentro desse raciocínio de desclassificação? A desclassificação, ela deve ser o primeiro passo. Então, antes de eu pensar em trocar o meu equipamento, eu posso pensar em gerenciar esse risco, entender como que funciona o meu processo, entender quais procedimentos eu tenho na minha unidade, e a partir daí, redesenhar esses procedimentos, redesenhar esses processos de modo a incluir medidas de controle para reduzir ou eliminar a área classificada. A gente já falou sobre a economia, a gente já falou sobre os ganhos, né, na segurança. E aí, para explicar esse conceito, trazendo aqui um desenho de uma área classificada para uma área desclassificada, eu trago o conceito do tetraedro do fogo. Então, assim como a gente utiliza, né, o tetraedro para extinguir o fogo, eu também vou utilizar o tetraedro para explicar a desclassificação. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, um sistema de exaustão para diminuir a concentração da substância no ambiente. Dessa forma, eu tiro aqui o meu combustível
e eu não tenho a minha reação em cadeia. Então, vejam que é uma medida relativamente simples. Obviamente que, nesse momento, a gente coloca na balança, né, o que vale mais a pena. Qual é... Como chegar nessa solução? Vale mais a pena trocar todos os meus equipamentos, treinar todo mundo, criar todo um processo para lidar com uma área classificada? Ou vale mais a pena colocar uma medida de controle, um sistema de exaustão para eu diminuir a concentração da minha substância no ambiente? E aí, Evelyn, volta nesse primeiro aspecto do sistema de exaustão, aí eu já trago um primeiro item que nós vamos precisar da automação, tá? E que é fundamental para que seja válido, né? Que a gente precisa ter um sistema de exaustão que seja eficiente e precisamos monitorar esse sistema, correto, Evelyn? Isso é uma exigência, né? Então, a gente lança a mão da especificação desse sistema e da especificação do monitoramento adequado, né, ligado num sistema de controle adequado, para que a gente, então, garanta, porque a gente instalou e monitora, e toma ação caso seja detectado que não está sendo efetiva a exaustão, a gente faz esse ciclo e aí consegue ter garantia ou menor probabilidade de erro de que a exaustão está sendo efetiva. Então, esse é um primeiro ponto, porque não é eu instalar simplesmente um exaustor, um ventilador ligado ao contrário, na minha sala. Esse exemplo se aplica muito, né, para salas de baterias, né? A gente vê muito isso em sala de baterias. Sim. E a gente, em subestações, a gente vê instalado de forma correta e de forma errada também, né? Porque instalo um sistema, mas eu não monitoro. Eu não tenho uma automação, um automatismo em cima desse sistema, então eu não tenho uma efetividade dessa redução da probabilidade de formação da atmosfera. Garantia é a palavra que vem e que caminha junto quando o assunto é desclassificação. Eu preciso garantir que as medidas de controle que eu estou implementando vão funcionar e vão reduzir ou eliminar a atmosfera explosiva. Então, a partir do momento que eu garanto isso, através de sistemas, através de procedimentos, através de... Eu preciso garantir isso para que isso seja assertivo, para que isso seja de fato levado em consideração. O mesmo é numa área que tenha um controle de temperatura. A gente tem aqui colegas que trabalham em farmacêuticas. Existem nessas salas de produção em farmacêuticas ou até outros segmentos também, que aquela sala precisa funcionar dentro de um range de temperatura. Então, eu condiciono ali o meu sistema, e existem vários sistemas para isso, que a temperatura não pode exceder aquele range. Então, aquilo é controlado, é intertravado, é monitorado, é garantido. Eu controlando a temperatura do ambiente, e sabendo qual é o ponto de fulgor da minha substância, essa substância não vai gerar vapores. Então, em contato com o oxigênio, eu não tenho a formação da atmosfera explosiva. Então, de novo, trazendo a fala do Zé Mateus, não adianta simplesmente implementar um sistema de temperatura, de controle de temperatura. Mas qual é o meu range? Qual é o meu controle? Qual é a minha garantia que esse sistema vai funcionar de forma adequada? E aí, por último, uma das formas para eu não ter uma formação da atmosfera explosiva é justamente não ter o oxigênio, que também é um item aqui do nosso tetraedro do fogo. Inertizar o equipamento garante que não tenha o oxigênio ali dentro, e com isso eu não tenho a formação da atmosfera explosiva. Lembrando do conceito que a gente falou lá no início, se eu não tenho oxigênio misturado com os vapores, eu não tenho uma atmosfera explosiva. Novamente, garantias. E é isso que eu trago aqui. Qualquer medida a ser implementada deve garantir que não haverá formação da atmosfera explosiva. Então, por isso que o tetraedro do fogo deixa de forma bem didática. Eu tirando um dos itens, eu não tenho a reação em cadeia que formaria ali a minha formação da atmosfera explosiva.
E aí, essas medidas de garantia é possível através da automação, como o Matheus falou. Então, técnicas como intertravamento, monitoramento, redundância são muito utilizadas. E uma delas é o intertravamento, que é, né, a lógica ali que impede que uma ação insegura até que todas as condições estejam corretas. Então, atua como barreira ativa de proteção em processos industriais. Então, eu tenho aqui uma imagem que foi exatamente a que o Matheus trouxe, o exemplo que o Matheus trouxe. Temos aqui uma capela, né? Em cima, um sistema de exaustão. Nesse sistema de exaustão, eu tenho ali uma chave, um transmissor de fluxo, que vai garantir que esse fluxo está passando. A partir do momento que esse fluxo não está passando, alarma o meu supervisor, meu CLP, enfim, e eu sei que não está funcionando mais. Então, esse equipamento só vai funcionar mediante ao funcionamento da exaustão. Então, eu estou intertravando uma coisa a outra. Exato. Esse exemplo da capela é um bom exemplo, o exemplo da sala de baterias que eu dei também, e a gente troca todo o desafio e a dificuldade que é a instalação X para um sistema de monitoramento efetivo com o nível de segurança necessário. Qual que é esse nível? Claro que a partir de uma engenharia, de um estudo, especifica-se esse sensor, esse exaustor, esse sistema de controle e como que esse intertravamento é feito. Mas eu afianço a vocês que é muito mais simples, manutenção muito mais simples do que todo o aparato relacionado à área classificada. Então, esse é um exemplo mais direto, nós temos 3 equipamentos, mas esse exemplo é aplicado para diversas outras situações de maior porte, onde a gente, nessa condição, né, está retirando, garantindo a retirada segura do gás, do vapor, que formaria a atmosfera. Porque, só para a gente reforçar esse tema, a atmosfera ela se forma com a presença daquele vapor, com a presença do oxigênio, na medida certa, de um e de outro. Tá? Então, se eu tiro ele desse ambiente onde ele está com o tanto de vapor e o tanto de oxigênio adequado para explodir e jogo ele para um ambiente onde eu tenho tanto oxigênio com um pouquinho de vapor, que então eu saio desse limite, eu não teria essa possibilidade de explosão, eu resolvi o meu problema, que é o que eu estou fazendo aí. Eu estou tirando ele de uma área, eu estou tirando da sala de bateria e estou jogando para o ambiente externo, onde eu tenho um volume de oxigênio enorme para um volume pequeno, reduzido de vapor combustível. Tá? Então, essa é uma técnica muito utilizada que é simples, mas envolve por trás uma engenharia do sistema de controle para que isso seja efetivo e a gente atenda aquela palavra garantia da eliminação da probabilidade de ocorrer a formação da atmosfera. Exato. Como você falou, né, Matheus, no começo, aqui a gente falou 1% de tudo que envolve, né? Mas, de fato, o estudo de classificação de áreas, ele não é uma receita de bolo. Para cada unidade, a gente vai ter uma especificação, para cada unidade, a gente vai ter uma especificidade. Às vezes é a mesma unidade, só que são definições diferentes, porque existem processos, números, características diferentes, e que vão fazer a gente tomar uma ação direta para aquele ambiente, para aquela situação. A redundância é uma outra forma que a gente pode utilizar como medida de controle, né? Então, eu citei aqui para vocês, quando a gente estava falando do tetraedro, a questão da temperatura. Então, a gente tem aqui um controle de temperatura, um sistema de controle de temperatura com dois ventiladores ali, né? Vamos colocar aqui 2 ar-condicionados, por exemplo. Um parou, eu tenho outro nesse sistema de redundância. Às vezes, esse outro, ele vai até ficar um pouco mais afetado, né? Trabalhar um pouco mais para garantir, né? O controle dessa temperatura enquanto eu faço a manutenção no primeiro que quebrou. Mas
a minha medida de controle, ela é redundante. Eu não fico sem o controle da temperatura. Suporta o outro em caso de falha. Então, eu estou controlando e garantindo que aquela temperatura vai continuar abaixo e que que a minha substância não vai gerar vapores. Perfeito. Evelyn, esse é um exemplo, essa questão da redundância, que todos aqui da área estão muito familiarizados. Ela vem, essa definição da utilização de componentes redundantes, quer seja no dispositivo aí mecânico, ventilador, ou quer seja no dispositivo de acionamento dele, ou no PLC, que está fazendo esse controle com foco na atmosfera explosiva, ela vai ser uma definição dessa análise que nós comentamos. Eu volto à importância dela na engenharia. Então, simplesmente eu não vai. Aqui eu tenho um sistema que não pode subir de 70 graus, porque senão queima o pó, encosta aqui, pega fogo. Então, eu vou colocar lá alguma coisa redundante e vamos ver o que dá. Às vezes eu estou redundante aí no ventilador, mas o meu sistema de alimentação elétrico não é redundante. Então, se eu desligou minha energia, eu paro, a temperatura vai subir e vai explodir da mesma forma. Então, essa análise, aí é onde a gente entra como engenheiro de controle, engenheiro de automação, junto com a equipe multidisciplinar, que envolve a Evelyn, e envolve a mecânica, envolve o processo, a gente entra para a concepção dessa solução, né? Como alternativa. E aí faz esse desenho de solução e parte para a implantação. Então, mais uma vez, a importância do nosso papel como engenheiro de automação em colaborar com a composição dessa solução, quer seja com redundância, quer seja com a exaustão e monitoramento, e com a medição que nós vamos falar, acredito eu também. Com isso, a gente traz um insight importante, né, Matheus? Que muito se diz que classificação de áreas é responsabilidade de um engenheiro eletricista, porque está incutido na cabeça das pessoas que, a partir do momento que eu defino que uma área é classificada, eu tenho que trocar equipamento elétrico. Mas, na verdade, a gente envolve uma equipe multidisciplinar. Se eu tiver um engenheiro de automação, se eu tiver um engenheiro eletricista, o responsável pelo processo, pela produção, o responsável pela segurança, eu tenho ali todos os insights necessários para a gente garantir esses monitoramentos, esses intertravamentos que a gente está tratando aqui. Legal. Escada, então, aí é um assunto... Só um ponto, Evelyn, antes de você passar para essa fase, já chegando já ao final, pessoal. Um outro aspecto que eu acho que vale ressaltar aí, que está muito relacionado com o nosso trabalho, a gente entra muito firme, é com relação à medição. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos do COC, né? O COC é um problema para diversas indústrias, como eu citei, a questão por já ser um pó, né? E já ter uma normativa mais deficitária, mas pela quantidade que existe, como é utilizado. Então, é um desafio a classificação de áreas ou desclassificação, como a gente está buscando aqui, das áreas com COC. Então, nós, por exemplo, no momento, estamos estudando e aplicando alternativas para monitoramento da quantidade de pó em suspensão, para, então, a partir desse monitoramento, reduzir a probabilidade de desclassificar a área. Ou, quem sabe, classificar a área em eventuais situações e modificar o cenário naquela situação, do meu sistema elétrico, por exemplo, da minha instalação. Então, hoje existem no mercado ferramentas de monitoramento que, por si só, não são suficientes, porque elas precisam dessa engenharia de controle por trás, de processo que a gente está comentando, mas já existem alternativas viáveis para a gente poder ter esse monitoramento e conseguir, com isso, um ganho fenomenal, que é a desclassificação de áreas de galpões com petcock. Então, esse é um trabalho que nós temos em desenvolvimento e mostra a importância da utilização desse ferramental de automação e instrumentação disponível para a gente conseguir o objetivo maior, que é desclassificar. Exato. E monitorar, que eu acho que é o que você vai falar, né, Evelyn? Exatamente. Que a gente traz isso para o SCADA, que todos aqui conhecem, a gente traz isso para a mão do nosso cliente, assim como a gente leva os dados de processo, de produção e de acionamento, a gente leva também os dados de monitoramento e de segurança. Tá?
Então, hoje, por exemplo, já existem sistemas de operação, sistemas CCO, onde o nosso cliente ele consegue monitorar essas variáveis que nós estamos comentando, o sistema de controle dele, de segurança, para garantir, aumentar esse nível de probabilidade, de redução da probabilidade de ocorrência da atmosfera. Então, além dele ter um intertravamento in loco, ele traz o monitoramento, o alarme, o registro, o histórico. Então, o que a gente já conhece sendo muito feito do ponto de vista de processo, ele está se agregando também os aspectos relacionados à atmosfera explosiva e monitoramento dessas áreas, tendo um improve muito grande no que diz respeito à questão do monitoramento e procedimento. Você vê que a Evelyn falou que hoje, em vários momentos, da procedimentação. Então, essa procedimentação, na hora que a gente gera o book das informações relacionadas à área classificada, que são as informações que os registros, aquilo que se apresenta para os órgãos competentes, no que se refere a essa procedimentação, ter esses dados no sistema supervisório, no PINS, nos dados históricos, mais uma garantia do monitoramento efetivo e da ação no momento certo. Tá? Então, isso também já é uma realidade. E aqui a gente tem o exemplo do analisador de oxigênio, né? Que está mandando ali as informações para o sistema SCADA, e aí, através dessas análises, a gente consegue garantir que não existe oxigênio dentro desse tanque de diesel. Então, a gente está sabendo, através dessas análises, que o nitrogênio está fazendo ali o trabalho dele, que é inertizar o interno desse tanque. E que, portanto, se tornou uma atmosfera, um ambiente seguro. Um ambiente seguro. Então, quer dizer, aplicar o nitrogênio como inertizante simplesmente desclassificou a área? Jamais. Jamais. Eu precisei fechar o meu ciclo de controle, né? Com um analisador, no caso. Exato. E é importante, ao final dessas medidas de controle que a gente trouxe aqui, que são medidas de controle de engenharia. É importante dizer que as medidas de controle de engenharia, elas precisam ser somadas com as medidas administrativas. E aí, trazendo novamente a importância do que você disse, que são os procedimentos. Então, eu tenho análises, eu tenho procedimentos, eu tenho dados, e somadas as minhas medidas de controle de engenharia, eu tenho ali um book para entregar numa possível auditoria, eu tenho ali controle total do meu sistema de medidas de controle para gerenciar uma área classificada. E aí, acho que o Matheus vai trazer bastante insights aqui quando a gente fala de IoT, porque tem muita coisa que a gente pode englobar aí, né, Matheus? Na verdade, hoje em dia, qualquer apresentação, sobretudo nesse ambiente que nós estamos aqui hoje, nessa mesa, né? Não falar de transformação digital, não falar de IoT, está deixando passar alguma coisa. É claro que os conceitos de integração com chão de fábrica, disponibilização de maior quantidade de dados, transformar esses dados em informação, obviamente são aplicados aqui no ponto de vista de automação. O que a gente mostrou e as soluções que são adotadas para as desclassificações, para o ambiente de área classificada, são soluções triviais do ponto de vista de automação, são soluções simples, quando um contexto como um todo exigem conhecimento, não são tão simples, mas uma vez a execução são simples, mas a gente consegue, e como eu comentei, por se tratar de aspectos de risco, então a gente entra lá no ESG, no aspecto da governança, e envolvem definições de direção, definições estratégicas da empresa, aspectos relacionados à seguradora, tá? Então, são itens que estão longe da produção, mas que, no fim do dia, estão muito foco da alta direção, da gestão, dos proprietários das empresas. Então, quando a gente consegue pegar essas informações, esse monitoramento, essa gestão, pensar numa fábrica desclassificada, uma fábrica com baixo risco, trazer esse monitoramento, escalonar esse monitoramento para os níveis gerenciais, como uma informação, uma estatística, uma informação, algo assim, fenomenal, porque a gente colabora muito
além de, primeiro momento, é claro, reduzir o risco, colaborem muito com as políticas de ESG da companhia. Então, levar essa solução para os nossos clientes de forma escalonada, do ponto de vista de monitoramento, é o limite de boa solução, boa prática relacionada ao tema. E a parte da inteligência artificial também, né, que tem se tornado... Exato. Aí nós trouxemos aí outros aspectos, pincelando esses temas mais atuais, né? Mas, por exemplo, um outro trabalho também de vanguarda que a gente está pensando, né, e trabalho já iniciando, engatinhando, é o ponto de vista da utilização da inteligência artificial para esse monitoramento efetivo, né, para antecipação dos eventos, para antecipação das ocorrências, sendo mais um fator de redução da probabilidade. Tá? Nós não mencionamos, né, porque nós estamos falando mais superficial do tema, mas uma das fontes de geração está relacionado com o aspecto mecânico, a forma com a concepção das tubulações, etc. Então, você ter um monitoramento de manutenção, de utilização, de ocorrências, de pressão de linha e outros fatores, outros dados de processos convencionais, a gente consegue antever eventos, antever situações. E isso colabora para a redução da probabilidade de eventual desclassificação. Então, tudo é muito integrado, né, gente? Não tem como a gente pensar aspecto de segurança isolado e aspecto de processo, segurança de processo, produção, manutenção, pensar tudo de forma isolada. Hoje a coisa está muito integrada. Então, a gente lança a mão de tudo isso, né, com as ferramentas, objetivando, no caso nosso aqui, a redução das desclassificações e das classificações e aumento do nível de segurança da instalação. Tá? É isso o que a gente tinha para trazer e algo para a gente fechar aqui, que ao investir nessas tecnologias, né, a gente traz aí um ganho, né, e um ganho muito grande para a unidade, uma economia também quando a gente fala, em vez de trocar todos os nossos equipamentos elétricos, fazer toda essa parte, né, de trocar tudo, de tirar tudo que a gente já tem, lembrando da certificação também, que é algo complicado hoje em dia, quando a gente fala de equipamento elétrico EX, ao investir nessas medidas de controle, ao investir nessas possibilidades, a gente tem um ganho alto para a unidade. E aí, somente após esgotado tudo que a gente pode pensar, como o Matheus trouxe aqui, a gente falou 0,5% de todas as possibilidades que a gente tem para reduzir ou para eliminar uma área classificada. Após tudo isso ter sido colocado na mesa, e aí a equipe multidisciplinar ter discutido, ter pensado nessas possibilidades, aí sim a gente vai pensar em trocar equipamento elétrico, depois de ter pensado em retirar, afastar, né, mudar ali de local, porque a gente sabe que também não é fácil tirar um equipamento elétrico já instalado, mudar ele de local, e aí sim a gente vai pensar em trocar esses equipamentos elétricos por equipamentos EX. No fim do dia, pessoal, terminando aqui esse momento, não sei se tem mais alguma pergunta lá do chat, mas terminando aqui esse momento de nossa parte, abrindo para colaboração de vocês, dúvidas, etc. Acho que no fim do dia, hoje aqui, nosso público talvez esteja na maioria com clientes, com consumidores desse tipo de tecnologia nas suas fábricas, no seu ambiente de trabalho, ou também aqui fornecedores de solução de engenharia, né? Parceiros e associados da ISA. Para o primeiro grupo, para o grupo dos clientes, dos consumidores desse tipo de tecnologia, acho que o recado que fica existe uma luz no fim do túnel para esse tema. É um tema complexo, é um tema que vocês devem estar sendo cobrados mais, a cada vez mais, em função de como que a normativa brasileira está sendo direcionada, como eu mencionei anteriormente. Mas existe uma luz no fim do túnel, existem alternativas, existem possibilidades que a boa engenharia nos oferece e que, ancorados em empresa e profissionais com nível de conhecimento adequado, vocês conseguem fazer muito com pouco e com muita segurança.
E do ponto de vista dos parceiros, associados, provedores de solução da ISA, no que se refere à automação e instrumentação, mostra a importância do nosso trabalho e como que um tema que, no primeiro momento, que pode parecer não tem nada relacionado com a engenharia de automação, como que é um tema que a automação, controle e instrumentação está intrinsecamente relacionado e pode ser um grande provedor de solução. Então, abre para nós uma possibilidade de fornecer mais serviço, se especializar, atuar e levar para os nossos clientes, os nossos parceiros,